Francisco, e assim, a gente fala dessas quatro mentalidades, né? E a gente falou dessa transição entre essas mentalidades. Mas essas mentalidades, elas podem coexistir ali, se misturar, estarem juntas, né? Se sim, como que isso vai acontecer? Pode, Mari. É que as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadas. É, na verdade, tá? O normal é até que elas coexistam e se sobreponham. E o que acontece, inclusive muitos conflitos que a gente tem, conflitos internos, assim, faço isso ou não faço isso, faço aquilo ou faço isso. Esses conflitos vêm dessas mentalidades que estão ali, sabe, uma competindo com a outra, uma se batendo na outra, se chocando, tá? Por exemplo, ó, vamos pensar numa pessoa que tem uma mentalidade de cuidado super aflorada, assim. E aí a gente pode pensar, por exemplo, quando ela cuida das outras pessoas, a gente pensa, isso vem da mentalidade de cuidado. Mas o cuidado na nossa sociedade, ele também recebe muito tipo de muito reforço, sabe? Então, às vezes, aquela mentalidade de cuidado, ela também está misturada com uma mentalidade competitiva, no sentido assim de eu vou ser visto como uma pessoa bondosa, uma pessoa muito generosa, as pessoas vão gostar de mim, elas vão me querer bem, elas vão me aplaudir, eu vou me sentir especial, entende? Então, assim, esse é um exemplo de como essas coisas podem ficar misturadas e às vezes a gente precisa separar um pouquinho elas para entender o que é o que, né? Assim, né? O que de fato é uma preocupação minha com a outra pessoa, né? E o que é eu querendo ser aplaudido, querendo ser visto como uma pessoa legal, como uma pessoa, né, muito bondosa. Então, elas podem ocorrer, né? Ou, por exemplo, trabalho, isso é muito comum em ambiente organizacional. A princípio, as pessoas estão cooperando umas com as outras. Mas se alguém falar assim, gente, vai ter uma promoção, só uma pessoa do trabalho vai conseguir, elas podem começar a competir umas com as outras. Ou colaborar, querendo competir. Mas assim, eu sou muito colaborativo. Eu sou muito Eu sou o número central. um de Eu colaboração. sou o número um de colaboração. Me contratem, me promovam, né? Então, coloca a gente um pouquinho nesse lugar, né? Né? Então, por exemplo, acontece muito na clínica. Muito, 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 muito. A mentalidade competitiva fica misturada com a sexual, né? São pessoas que raramente conseguem experimentar prazer nas relações sexuais com tranquilidade, com paz, como uma forma de troca, né? Dar prazer, receber prazer, porque elas ficam o tempo inteiro na mentalidade de ranking. Então tem que ser assim, a outra pessoa está me achando atraente, a outra pessoa é atraente, fica buscando a relação para se provar, né? Para mostrar o próprio valor. Então isso acontece muito, elas se misturam muito. E a nossa tarefa é distinguir o que é cada coisa, de onde ela vem. Te respondi, ficou claro, que é complexo, né? Não, respondeu demais, Francisco. Eu acho que assim, o quanto que isso, né, é uma tarefa de autoconhecimento muito grande, assim, né? Você tá ali reconhecendo quais são os motivos, o que que tá te motivando ali naquela situação, né? Porque que nem você disse, assim, às vezes esses motivos vão estar implícitos para a gente mesmo, assim, né? Isso. Então, o quanto que realmente ir perguntando esse porquê, mas por que que eu tô fazendo isso, né? Por que que eu tô agindo assim? Por que que eu tô lidando dessa forma? Eu acho que é um autoconhecimento muito grande, assim, e que conhecendo essas quatro mentalidades, a gente tem um norte, assim, para ir aprofundando, assim, né? Então, eu tô fazendo isso, eu acho que é por cuidado, mas será que não tem outra motivação aqui também? Eu sei que existem essas quatro motivações, qual a mais poderia estar aqui ou não, né? Então, assim, Isso, Mari. Exatamente. Tá? Essa é a tarefa que a gente tem, assim, não só com os nossos pacientes, mas conosco também. E, assim, muitas vezes a gente não encontra as coisas que a gente queria encontrar, né? Mas é importante a gente perceber que elas estão ali e, veja bem, que elas estão ali, que elas estão guiando o nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos pensamentos, né?
eu lembro, né? Isso já foi um padrão em alguns casos, as pessoas chegavam para mim falando de raiva, assim, dificuldade de lidar com a raiva. E aí tentava mil técnicas de TCC, regulação da raiva, DBT, não vamos regular a raiva, raiva, mil coisas. Mas uma coisa que ficava muito difícil, assim, era a pessoa conseguir aplicar aquilo no dia a dia. E ajudou muito a TFC, porque as pessoas começaram a notar que naquela situação que elas estavam com raiva, elas não estavam querendo só se proteger, sabe? Numa mentalidade de cuidado voltada para elas, assim, eu quero me proteger, não quero que o outro me cause dano, quero me defender. Mas que muitas vezes elas estavam preocupadas com poder naquela relação, né? Então, assim, a raiva, demonstrar raiva, ter um comportamento passivo-agressivo, ficar em silêncio, né? Dar um tratamento de silêncio, dava para aquela pessoa uma sensação de poder, uma sensação de estar no topo do ranking, já que isso eu que mando nessa relação. Então, assim, tem muitas pessoas que quando chegam nesse lugar e percebem isso, elas ficam um pouco chocadas, falam, meu Deus, eu não achava que eu tinha isso em mim. Não imaginava isso. Uhum. Mas é importante. Porque isso estava guiando o comportamento. E é uma autodescoberta, assim, né?